Muito bem. Nós sabemos que quando Deus age, quando vem o sopro do Espírito Santo sobre a terra, nós sabemos que nesse sopro muita coisa se levanta. O lixo se levanta, acontece tanta coisa quando o vento sopra. Assim como o vento leva as sementes para longe, as sementes para serem plantadas, para tocarem em lugares onde nunca estariam se não fosse o vento. Assim também, quando o vento sopra, acontecem coisas boas, como a semeadura, e coisas desagradáveis, ruins, como, por exemplo, destelhar uma casa, como levantar o lixo ou trazer o lixo de um lugar para o outro. É um mover do vento. O vento, este ar em movimento, esses ventos que têm o seu trajeto pela terra, que têm uma missão pela terra, que têm uma tarefa tão importante em toda a terra para o seu equilíbrio, em todo sentido. Assim, o Espírito Santo de Deus, e a palavra Espírito no hebraico é o Ruach, que significa vento. Vento, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, este vento. Jesus disse para Nicodemos, quando ele perguntou para Jesus, como será nascer de novo? Como eu posso ser uma nova criatura? Como eu posso ser uma pessoa totalmente nova? Eu vou voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Ou seja, ele perguntou, é por acaso através da reencarnação? Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava comparando a obra do Espírito Santo com o vento. Quando no capítulo 2 de Atos o Espírito Santo veio e batizou com fogo os discípulos que ali estavam reunidos, primeiro ouviu-se o som como de um vento impetuoso. Era o Espírito Santo dizendo, cheguei na igreja, eu cheguei no meio do povo de Deus, cheguei para ficar, para me mover no meio do povo, cheguei para conduzir o povo. E foi um forte vento oriental que soprou sobre o Mar Vermelho, abrindo caminho para o povo passar, formando as duas colunas de água de um lado e do outro, para que o povo pudesse passar. Aquele vento que soprou durante toda aquela noite, aquele vento mostrou o caminho, abriu o caminho. Assim o Espírito Santo de Deus, na igreja, no meio do seu povo, na igreja cristã, é esse vento que abre o caminho, é este vento que sopra, este vento que dá direção, esse vento que traz e é a presença de Deus. E nós vamos ver que quando o Espírito Santo veio e se manifestou através de sinais, de prodígios, de curas, de maravilhas, também o Espírito Santo trouxe livramentos para o seu povo. O Espírito Santo mostrou que estava cuidando dos apóstolos, cuidando dos discípulos de Jesus, cuidando da igreja. Através do Espírito Santo eram feitas curas, mas os inimigos de Cristo não estavam satisfeitos e queriam de toda forma abafar este movimento, abafar e tentar impedir o mover deste vento precioso, mas não puderam. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 5, a partir do verso 17. Vamos ler do 17 ao 32. Diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo
todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Vamos parar aqui um pouquinho. Então diz a palavra aqui que quando o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele da seita dos saduceus ficaram cheios de inveja. Por que o texto nos traz exatamente esse ponto da seita dos saduceus? Porque os saduceus não acreditam em milagres, não acreditam na ressurreição dos mortos, não acreditam na existência de anjos, não acreditam nas coisas espirituais. E você pode perguntar, como eram sacerdotes? Como eram sacerdotes sem acreditar no que a Bíblia nos diz que é verdade? Sem acreditar em milagres, com tantos milagres. Josué dizendo ao sol, detente no vale de Aijalon, vendo milagres de ressurreição de mortos operados por Elias, Eliseu, vendo sinais tão tremendos de multiplicação dos pães, mesmo na época do Antigo Testamento, e vendo o que Jesus fez. E agora, quando eles estão em confronto com os apóstolos, com os discípulos do Senhor que estão operando sinais. Um homem de 40 anos, um coxo, aleijado, que nunca andou na vida dele, nasceu com os pés tortos, não conseguia se firmar, não conseguia ficar de pé e foi curado instantaneamente, miraculosamente, diante da população de Jerusalém. O que eles podiam fazer? O que eles podiam falar a respeito deste milagre? Nada. Nada. Ali estava a prova incontestável de que no nome de Yeshua de Nazaré, no nome de Jesus, os milagres aconteciam. As pessoas eram curadas das enfermidades mais difíceis, incuráveis, impossíveis. Quem sabe, para endireitar os pés de um coxo, fossem necessárias 20, 30 cirurgias, para ir movimentando aquele pé, para ir, ou já ter um diagnóstico da medicina dizendo impossível. Impossível. E agora estava diante deles, eles que não criam em milagres, um grande milagre. O que podiam fazer? Diz a palavra, tomaram-se de inveja. O invejoso, ele gostaria de estar na posição daquela pessoa que ele inveja. Ele gostaria de ter aquilo que o outro tem. E como ele não tem, e como ele não está naquela posição, então ele quer tirar o outro da frente. Ele quer tirar aquela pessoa. E a única forma é matando. Matando. Matando sonhos, matando literalmente as pessoas. Pilatos percebeu que Jesus fora entregue por inveja. Por inveja. A inveja é muito perigosa. Nunca deixe a inveja entrar no seu coração, porque a inveja é o comecinho para trazer coisas muito mais sérias, tentativas de tirar a pessoa da frente, abafando, derrubando, matando. Os saduceus, cheios de inveja, prenderam os apóstolos. Colocaram na prisão pública, colocaram num lugar terrível, prenderam na prisão pública. Mas vamos ver o que aconteceu. Diz a palavra que, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Lá estavam eles, guardados em segurança. Lá estavam os soldados do lado de dentro, lá de fora, com as suas armas, com as suas couraças, com sua armadura. Lá estava a posição ali dos soldados na prisão pública, uma prisão romana, uma prisão de alta segurança, recolhidos naquela prisão. De noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora,
A gente pode imaginar que os discípulos pensavam, como será que isso está acontecendo? Será que isto é verdade? O anjo os levou para fora e disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo as palavras desta vida. Vão, vocês estão livres de noite, livres, podem ir e vão para o templo. Vão lá, lá onde vocês foram presos, lá onde tudo começou, no mesmo lugar. Vão e contem para o povo as bênçãos de Deus. Ensinem para o povo a vida, Jesus. E eles foram. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Assim que clareou, eles foram os primeiros a chegar ali no templo para ensinar. É isso mesmo, quando nós recebemos algo de Deus, é para repartir. Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Receber e entregar. Esse fluir constante é que mantém a vida, é que nos faz crescer, é que faz o Evangelho caminhar. Receber e dar. E os apóstolos, então, Pedro e João, foram para o templo para ensinar. Olha o que diz o texto. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Vamos ver aqui o que o texto está dizendo. Logo ao romper do dia, eles vão para o templo. E, logo ao romper do dia, reúne-se o sinédrio. Ali está o sumo sacerdote, ali estão os sacerdotes, os saduceus, ali estão os fariseus, ali estão os anciãos. E tragam os homens, tragam estes apóstolos de Jesus, o Cristo. Queremos ter uma sessão de julgamento. Vamos ver o que vamos fazer com eles. Tragam estes homens. E quando foram buscá-los, chegam lá na prisão, podem trazer aqueles 2 que foram presos ontem. Tragam-nos para o sinédrio. Foram buscar e o capitão fala para o outro e vai até a prisão. Estão soldados lá na porta, tudo guardado, o cárcere trancado. Quando eles abrem, ninguém ali dentro. E aí, quando eles estão preocupados, né? O que aconteceu? Onde estão estes homens? Ninguém ali está. Eles estão perplexos. Como pode? Pensaram em todas as hipóteses. Aqueles guardas, eles eram muito fiéis no cuidado com relação a um prisioneiro, porque eles tinham de pagar com a própria vida se um prisioneiro fugisse. Onde estão aqueles homens? Então, diz o texto aqui, que quando os guardas foram, não acharam, o cárcere fechado, sentinelas nos seus postos. Então, diz o texto, quando o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos. Nesse ínterim, diz o texto, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olhe, chegou alguém e disse, aqueles homens que vocês estão procurando, aqueles que foram presos, estão lá no templo. E eles estão livres. E eles estão ensinando o povo. E os guardas vão, são eles? Como?
O que aconteceu? Como pode? São eles que estão ali ensinando. É isso. A tarefa que Deus nos deu foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, está condenado. O que eles tinham de fazer era anunciar. É falar que é no nome de Jesus que as pessoas são curadas. Eles tinham de anunciar. Então eles foram, estavam ali pregando, estavam ali testemunhando, estavam ali tendo a sua reunião de célula com os novos decididos, com os que estavam interessados em ouvir a palavra. E quando eles estão ali, os guardas chegaram. E diz que os trouxeram. Com licença, com licença, com licença, abrindo a multidão, tomaram Pedro e João. Vamos. Só que agora não empurrando, não acorrentando, não com violência, porque temiam o povo. Porque o povo queria ouvi-los. O povo tinha os ouvidos e os olhos e admiração por Yeshua e pelos seus discípulos. Os levaram sem violência. Então, diz o texto aqui, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, e pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a Senhor e Príncipe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Diz então o texto que eles foram trazidos ao sinédrio sem violência, agora com respeito. É muito interessante a gente poder ver que isso acontece na vida dos cristãos quando se convertem. Quando a pessoa se converte numa família que não aceitava Cristo, não aceitava a Escritura, não aceitava a Bíblia. Por exemplo, no Brasil, que é um país católico, a maioria das pessoas que estão na igreja evangélica vieram do catolicismo, ou vieram do espiritismo, ou vieram de alguma outra seita, mas ao ter o seu encontro com Cristo, ao ter a sua experiência com o Senhor, muitas vezes a própria família vai perseguir, maltratar. Muitos crentes são escarnecidos, zombados, perseguidos. Ah, você está errado, isso é fogo de palha, ah, isso não é de Deus, ah, isso... Em muitas histórias nós ouvimos dizer de irmãos nossos que foram deserdados, que foram mandados embora. Eu já ouvi experiências de jovens que estavam na droga, que estavam na prostituição, que estavam no mundo. E os pais, tudo bem, não se importavam com isto, mas no momento que se converteram, ficaram tão indignados, chegaram a dizer: eu preferia você nas drogas, eu preferia você na bebida, do que você como um crente, você com uma Bíblia, você pregando o Evangelho. Porque o primeiro passo é a perseguição. Veio a perseguição. Os apóstolos foram perseguidos, foram presos, foram maltratados, foram presos, prisão pública. Mas, em seguida, quando Deus operou o sinal, quando Deus enviou o seu anjo, quando Deus os tirou da prisão e os mandou para fora, e ao romper do dia eles estavam pregando a palavra, quando foi testemunhado diante dos seus perseguidores que Deus estava com eles, agora eles já vêm sem violência, agora eles já vêm com
respeito. Não é isso que acontece? A primeira fase é a perseguição. Depois que a família ou que os perseguidores veem que a pessoa que recebeu Jesus, ela mudou, ela está verdadeira, ela está mais meiga, ela está mais limpa, ela está mais honesta, obediente, mais cheia de amor, de perdão. Então começa a vir o respeito. Bom, ele se converteu, mas realmente ele está firme. A vida dele mudou, a vida dela mudou, tem o respeito. E depois o terceiro passo é quando vem a procura. Quando as pessoas começam a procurar o crente e dizer, ora por mim, vem o reconhecimento de que Deus ali está. Ora por mim. Quando você for à igreja, reza por mim, pede a Deus por mim. É assim. Foi assim na igreja primitiva. Os apóstolos ali estavam e quando chegaram diante do Sinédrio e os sacerdotes falaram, expressamente nós não falamos a vocês para não falarem mais neste nome, no nome de Jesus. Nós não demos esta ordem para vocês. E por que vocês continuam falando? Porque vocês estavam lá no pátio do templo ensinando sobre Jesus. Nós não falamos para vocês para não falar. Vocês não foram açoitados com esta ordem, não falem mais no nome de Jesus. E Pedro responde, antes, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como é importante essa palavra. Quantas pessoas querem agradar aos homens e se distanciam de Deus. Querem viver de uma maneira assim que esteja tudo bem com os amigos, com a família, com os outros, sem que eles saibam que você hoje é um cristão, que você ama o Senhor, que você foi lavado, foi remido no sangue do Cordeiro. Não tem jeito. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, serão maltratados. Jesus disse que seríamos odiados por causa do seu nome. Não se importe. Pedro disse, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você teria esta coragem? A coragem de dizer isto? É mais importante para mim obedecer a Deus. Fazer o que Ele ordena e não o que os homens querem. Hoje vemos muito evangelho sendo pregado para agradar as pessoas, para que a pessoa se sinta bem, não se fala de pecado, principalmente se ela é muito rica, se ela tem dinheiro, não. Se ela está vivendo em adultério, se ela está ganhando dinheiro ilícito, se ela está fazendo coisas erradas, não tem importância. Claro que tem importância, mas importa Deus do que agradar os homens. Só que isso significa perseguição. E Pedro disse, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Não podiam deixar de falar de Jesus. Não podiam deixar. E você, tem falado de Jesus? Tem anunciado Jesus às outras pessoas? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo entregando sua vida ao Senhor e pedindo coragem para testemunhar. Vamos orar. Pai, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Teu Espírito Santo venha e habite em mim, para que o Teu Espírito Santo traga cura, traga libertação, traga limpeza, santificação da minha vida. Perdoa-me, Senhor. Perdoa as minhas palavras, o que eu já ouvi, já vi, já assisti, já toquei. Perdoa, Senhor. Perdoa-me e dá-me um coração puro na Tua presença, um coração liberto e cheio do Teu Espírito Santo.
Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti. Recebe-me, Senhor. Enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a alegria de ser Teu filho e viver para a Tua glória. Senhor, que cada pessoa que nos assiste, cada uma, receba a Tua bênção nesta hora, a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Receba o toque do Senhor para viver na Tua presença, em santidade e em amor. Abençoamos com cura, com libertação aqueles que precisam e que o Senhor traga a Tua doce presença para cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.